Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu sou Victor Santana E eu sou Ítalo Marques. e esse é o Noir Noir. Falando sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Com cabeça de T. ou, como eu gosto de chamar, o maior evento e mais esperado do ano de 2021. Se você quer saber as nossas impressões sobre o filme, sobre o que a gente achou, o que a gente esperava dele, se a gente teve o que esperava, é só continuar aí depois da vinheta, a gente vai contar tudo pra vocês. Deixa seu like aqui embaixo, Joga na cara de Vitor o like. que a gente conta muito por isso. Deixa seu comentário também sobre o nosso vídeo, sobre o que você gostou do filme. Deixa sua impressão, alguma coisa que lhe agradou, alguma coisa que não lhe agradou. Compartilha o vídeo com seus amigos, com seus inimigos, com a sua família, com seus eus de outra realidade, com seus arqui-inimigos de outra realidade. Tudo é válido. E é isso. E avisando, esse vídeo contém spoiler. Se você não quiser ser bombardeado com nenhum, se você ainda não viu o filme, vai lá no cinema, assiste e depois volta aqui que a gente comenta um pouquinho sobre isso, tá? Então, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele vem pra fechar essa trilogia que a Marvel nos trouxe, protagonizada por Tom Holland e dirigida por John Watts, que tem, diga-se de passagem, 2 filmes iniciais que não agradam tanto assim. O primeiro, por exemplo. Parece uma comédia romântica da Netflix focada em um adolescente querendo conquistar a garota mais popular, e o plot twist é em torno de: olha só, o pai da garota que eu quero pegar é o meu arqui-inimigo. Bom, já por outro lado, o segundo, ele tem uma ideia inicial para colocar a gente no terceiro filme, que é justamente quando Mistério revela para todo mundo que Peter Parker é o Homem-Aranha. O segundo filme também é uma bagunça generalizada. Só serve essa parte aí pra servir de gancho pra o terceiro filme. Mas é melhor do que o primeiro. Se você tá dizendo, né? O terceiro filme a gente parte justamente dessa premissa inicial de que agora Peter foi exposto, a vida dele vira um inferno, porque todo mundo agora sabe quem ele é, então a mídia está em cima dele, as pessoas anônimas estão em cima dele, todo mundo tem perguntas, todo mundo quer uma explicação, então isso vira a vida dele de cabeça para baixo de uma forma que começa a prejudicar a vida pessoal dele. Inclusive a entrada dele no MIT, que ele estava tentando ingressar junto com o MJ e com o Ned, que também são prejudicados por isso, por estarem próximos a ele. Eles 3 submeteram as documentações e todo o histórico escolar para entrar na universidade, e ainda assim eles acabam sendo rejeitados, não por causa do desempenho escolar deles, mas por causa de tudo que aconteceu em favor do Homem-Aranha. E devido a isso, ele e Tia May acabam se mudando para o apartamento de Happy, devido a ser conhecido agora como Peter, que Peter Parker é o Homem-Aranha, e ser muito visado por todo mundo. E nesse momento que eles estão se planejando para poder se mudar, a gente vê a presença do Demolidor, Matt Murdock está entre nós. que a gente já tem uma ideia aí de o que pode vir por aí, fazer outras teorias para saber como vai ser a vinda dele para o atual universo cinematográfico Marvel. E até o momento da gravação desse vídeo a gente também tem a teoria de que Jessica Jones vai voltar para o núcleo do Gavião Arqueiro ali junto com Kate Bishop. E como eles já trouxeram também todo o enredo do Rei do Crime para o universo Marvel, a gente já pode acreditar que tem sérios indicativos aí de que essas teorias podem ser reais. E será que com o Demolidor a gente também vê Elektra? Talvez. Seria interessante. Eu gosto da personagem.
Enfim, quando o Peter se vê em meio a todo esse caos que a vida dele se tornou, o que é que ele faz? Ele vai recorrer à pessoa que mais trabalha nesse universo, o Doutor Mago Estranho. Supremo, Doutor Estranho. Que não é mais Mago Supremo, né? Porque depois do Blip, o Wong assumiu esse manto. Mas o coitado ainda tá lá, tendo que trabalhar e corrigir a bagunça dos outros. Com isso, Peter vai pedir a ele um feitiço para que geral esqueça que ele é o Homem-Aranha, porque o tanto que esse segredo foi revelado, o tanto de gente que foi prejudicada por isso, ele não quer que isso aconteça e pede para o Doutor Estranho que faça o feitiço para consertar isso. Só que, durante o feitiço, Peter pede umas... Como é? Ele tem algumas exceções. Ele tá lá, o Doutor Estranho batendo o bombo dele, e Peter chega e fala, não, deixa a MJ saber que eu sou, deixa a Ned saber que eu sou, porque ele é meu melhor amigo, Tia May também tem que saber, Ah, e o Happy também tem que saber. Quem é Happy? Exatamente. Então, isso meio que vai atrapalhando a execução do feitiço, o Doutor Estranho começa a se desconcentrar, e isso acaba saindo pela culatra, porque em vez de fazer todo mundo esquecer, começa um efeito de que todo mundo que sabe que Peter é o Homem-Aranha se atrai para a realidade em que eles estão. Isso traz de volta Dr. Octopus, Duende Verde, Homem-Areia, Lagarto e Electro. A gente tem 5 vilões que sabem que Peter é o Homem-Aranha vindo para a realidade em que o Peter de Tom Holland, que agora a gente tem que especificar, está. Só que, por eles serem de realidades diferentes, não tem uma conexão para que esse grupo seja formado. Porque os únicos que se conhecem são Duende Verde, Dr. Octopus e Homem-Areia, por ser do universo do Peter Parker e Tobey Maguire, e o Lagarto e Electron, que são do Peter Parker de Andrew Garfield. Então, a gente tem aí um momento que... Para falar a verdade, essa quantidade excessiva de vilões me deixou com o pé atrás, porque o terceiro Homem-Aranha da trilogia de Sam Raimi foi criticado justamente por isso. A gente tinha 3 vilões, que era Harry, Venom e o Homem-Areia, os 3 no mesmo filme. E não conseguiu desenvolver direito, o enredo ficou bagunçado e isso acabou fazendo com que o filme sofresse toda aquela queda que ele sofreu, até boicotando o lançamento do 4º filme que já estava sendo planejado. Então, quando a gente chegou aqui, nesse momento eu fiquei, gente, tomara que eles saibam o que eles estão fazendo. E eles de fato souberam fazer, porque cada vilão teve seu momento ali de aparecer, de falar um pouco sobre si, como a gente já conhecia boa parte deles, né? Todos eles. A gente teve ali uns vislumbres de cada um, e o que foi necessário para acender todo o confronto do filme ficou relegado a um personagem só. Um único vilão que incentivou todos os outros ali. Então, funcionou muito melhor dessa forma. Ficou bem mais estruturado assim. Vilão esse que é o Duende Verde, que apesar de, no início do filme, a gente ver que Norman Osborn conseguiu quebrar a máscara do Duende Verde, dando assim uma impressão de que ele tinha superado a dupla personalidade dele. A gente vê até um momento que ele encontra a Tia May e conversa com ela a respeito disso, e Tia May incentiva Peter a conversar com ele, a querer curar ele dessa doença mental que ele tem, que é a dupla personalidade. Tanto que ele é o único com quem Peter ainda fica com o pé atrás. Tipo, não, ele pode ajudar, ele não é mau, ele tá aqui, a gente pode encontrar ajuda nele e tal. Porque a essa altura Peter já está comovido com as histórias de cada um dos vilões e a ideia dele é curar cada um deles para que eles consigam ter uma vida digna, uma segunda chance. Só que isso é contra a vontade de Doutor Estranho, porque ele não quer interferir nisso. Ele diz, olha, eles têm que voltar para lá e viver o curso da história que eles viveram, eles têm que morrer.
Porque todos eles morreram para o Homem-Aranha, embora nenhum deles saiba nesse ponto, porque eles foram tirados da realidade deles pouco antes deles serem derrotados. Então, para eles ainda estão vivos e eles não vão morrer. Aí com isso o Peter discorda dessa ideia de Doutor Estranho, para não querendo interferir realmente na realidade de cada universo. E com isso eles chegam até ter uma briga, que é uma parte que a gente vê no trailer também, quando eles estão na dimensão espelhada. É uma luta entre ele e o Doutor Estranho. Que a gente consegue perceber que Peter dá uma volta por cima pelo conhecimento que ele tem de estudos de matemática, que é a dimensão espelhada é basicamente geometria. Então com isso ele consegue dar a volta em Doutor Estranho, roubar o anel dele. Roubar o anel de teletransporte dele, fechando e deixando ele preso dentro da dimensão espelhada. Aí ele mostra que Tony Stark realmente fez escola e ele cria uma merda que ele mesmo vai ter que dar conta no final. Porque ele solta todos os vilões, leva todos eles para o apartamento de Happy para estudarem uma forma de todos eles serem curados. No processo, eles conseguem curar o Dr. Octopus. Consertar o chip. Que é um dos vilões que você mais consegue sentir empatia no filme, porque ele tem o alívio cômico dele lá, você consegue se apegar e você quer que ele se conserte, porque acha que ele merece ter um final melhor do que o que ele teve. Tem uma redenção. Porque a gente sabe que ele não é mal em essência, ele é ruim por causa do chip dele que foi danificado. Sim. A gente sabe isso desde o segundo filme lá do Homem-Aranha. Se a gente for parar para pensar nisso, a gente também pode perceber que o Duende Verde não é realmente mal, é por causa da dupla personalidade dele, né? Mas aí não tem como consertar, né? É uma coisa totalmente instável. É. Ele é ruim, a gente sabe. E é justamente nesse momento que ele passa a perna em todo mundo e ele fala: trolei! Porque ele mostra que ele realmente é o Duende Verde que tá ali, ele ainda tá tomado pela maldade e ele quer tocar o terror. É isso. É como se quando ele estivesse lá com o Peter, ele quisesse excluir o Norman Osborn da personalidade dele. E não fazer o que Peter estava querendo fazer. Apagar o Duende Verde. E apagar o Duende. Isso. Então, ele acaba impedindo que todo o plano lá se concretize, que todos eles sejam curados. Só o Dr. Octopus foi curado. E aí começa todo o caos do filme ali. Porque John Jameson chega no recinto lá porque ele continua querendo derrubar a imagem do Homem-Aranha como herói. Isso não muda em universo nenhum. Uhum. O inferno que ele quer fazer na vida do Homem-Aranha é sempre o mesmo. A polícia também está indo para lá, ou seja, tá uma bagunça. E é nesse momento que começa o confronto lá de Peter contra o Duende Verde. Confronto esse que acaba gerando uma perda irreparável para Peter. Que é a morte de Tia May. Tia May. Que é também um momento que a gente tem como referência dos outros Homem-Aranhas que a gente já assistiu. Que é quando o Tio Ben morre, que diz a ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que essa frase é dita por Tia May, já que no Homem-Aranha de Tom Holland a gente não viu Tio Ben. Eles quiseram dar um sossego pro velho, né? O velho morreu em 2 filmes. Quiseram, não, vamos deixar o coitado ali de lado, vamos matar a velha que nem é tão velha assim. Ai, lamentável, que desperdício. Mas enfim, como a gente sabe que é necessário um acontecimento desse tipo para forjar o Peter da forma que a gente precisa que ele seja, então Tia May é meio que esse ponto de ignição. É ele que vai fazer com que Peter amadureça. Porque esse filme é muito sobre o crescimento de Peter como pessoa e como Homem-Aranha. Sim. Então, depois da morte de Tia May, ele está lá tomado pela raiva, ele só quer vingança. E ele foge, vai ficar sozinho para assimilar tudo aquilo que aconteceu. É o momento em que MJ tá com o Ned lá e Ned faz a coisa que todo mundo tava esperando que acontecesse. A gente descobre que Ned tem um talento para manipular magia. Então ele tenta abrir um portal para eles irem até Peter, Tom Holland, para falar com ele, mas aí, como ele não tem muita prática, ele acaba abrindo portais que trazem
Andrew Garfield e Tobey Maguire para essa realidade também. O que eu achei legal em relação a isso foi que ele tem uma base de como faz as coisas, como se ele já tivesse tido alguma coisa, alguma conexão com o Doutor Estranho. Que para você abrir o portal, você tem que pensar na pessoa que você quer abrir o portal, a pessoa que você quer ver. Aí é o momento que ele fala, tá fazendo o lance para abrir o portal, aí Peter Parker. Eu quero falar com Peter Parker. Aí, só que não é o Peter Parker que ele tava querendo, né? É o primeiro que aparece, Andrew Garfield, que até tem uma desconfiança deles dois, de MJ, para saber se ele realmente é um Homem-Aranha. Aí é o momento que Andrew Garfield vai, faz as acrobacias dele, grudar no teto, fazer as coisas lá. Tirar a teia de aranha ali do canto que a avó de Ned pediu. E a gente já tinha um vislumbre disso no início do filme, que ele fala, Ned fala para Doutor Estranho. Eu acho que eu também sou meio mágico assim, porque eu mexo com essas coisas, então eu acho que eu consigo fazer. E a gente não leva muito a sério até que ele vai lá e prova que ele realmente sabe alguma coisa. Uhum. Então, aí depois a gente tem o retorno de Tobey Maguire, quando ele abre o segundo portal lá. E foi nesse momento que minha voz foi embora no cinema. Porque eu gritei feito um desgraçado. Aí a gente vê que o Homem-Aranha de Tobey Maguire, que ele fala que ele viu que ele era o Homem-Aranha, mas também tinha a presença de outro Homem-Aranha. Mas ele até mesmo fala que eu não sou de revelar minha identidade por aí. Que é uma coisa que a gente nota, que ele é um Homem-Aranha crescido, porque ele chega a falar que viu que existia outro Homem-Aranha, mas que ele não era assim, ele não era de revelar a própria identidade para todo mundo. A gente tem aí 3 fases distintas do Peter Parker, cada um passando por um momento da vida. E quando eles vêm para essa realidade, a gente tem um momento em que MJ e Ned vão atrás de Peter, porque os outros Peters falam que tem um lugar específico que eles vão para pensar quando eles precisam ficar sozinhos. E MJ lembra que Peter também tem um lugar assim, que é em cima de um prédio. Que inclusive ele leva ela lá no início do filme. Sim. Então ele tá lá, quando eles chegam para falar com Peter, Peter tá tomado pela raiva ainda, ele quer matar o Duende Verde, ele quer se vingar pela morte de Tia May. E é o momento que Eles têm o primeiro contato, os 3 Homens-Aranhas. e os dois revelam a Peter, não, a gente passou por essas coisas e tudo mais também, mas não é assim que a gente resolve as coisas não. A gente não tem que ir pra cima deles para poder matar, dar na mesma moeda não. Afinal de contas, todos eles também sofreram perdas, né? Peter, de Tobey Maguire, sofreu a morte de Tio Ben. E Andrew Garfield sofreu 2 vezes, porque ele sofreu com Tio Ben e com Gwen. Então, eles têm esse momento ali para fazer Peter refletir e pensar numa forma de consertar tudo aquilo e trazer todos os vilões de volta para os lugares onde eles pertencem. É aí que a gente é levado ao confronto final. Mas também a gente tem não só colocar os vilões no devido lugar que eles saíram, mas também ajudar todos os vilões que foram trazidos para essa realidade. Aí é um momento que a gente vê os 3 Homem-Aranhas trabalhando juntos para fazer tudo acontecer. Não só no laboratório, como na luta também. Formar, né, fazer os soros para poder curar cada um em específico, porque cada um tem uma mutação, uma doença, um problema diferente, então eles têm que fazer. E aí armar toda aquela situação para atrair eles para lá. Quando o Peter, de Tom Holland, fala publicamente, liga para John Jameson para dizer, olha, eu vou estar na Estátua da Liberdade, para quê? Para que assim os vilões vão lá atrás dele. E é legal de ver essa Estátua da Liberdade, porque ela tá com o escudo de Capitão América. Aí a gente vê eles conversando lá, enquanto os vilões não chegam, enquanto eles estão se preparando, então eles sabem mais um pouco uns sobre os outros, sabem como é a vida um do outro. Falam, basicamente, na maior parte do tempo, sobre o fato de Peter Parker, de Tobey Maguire, não precisar de dispositivo nenhum para soltar teia, que é orgânico, sai dele.
tem várias piadinhas em torno disso. É um momento também que eles trazem Andrew Garfield para confortar ele, porque ele foi o mais que sofreu dos três. Quer dizer, né? Tom Holland também teve a morte de Tony Stark, a morte de Tia May. Mas assim, a namorada dele não morreu, né? É. Então ele tá lá e, tipo, tem esse momento que Tobey fala, você não pode... E tem esse momento que Tobey fala, você não pode se sentir assim, você é espetacular. Cara, você é espetacular. É justamente por causa de referência ao filme, né? O espetacular Homem-Aranha. Então chegam lá os vilões para o confronto em que eles têm que curar Eles tentam curar cada um deles. No início eles apanham bastante porque eles não sabem trabalhar em união ainda. Não tem uma coordenação. Eles são mais acostumados a fazer tudo sozinhos, então eles têm que meio que reagrupar e aí planejar o que eles vão fazer. E a ironia que a gente tem aí é que o único que trabalhou em equipe é Tom Holland. Ou seja, o mais novo vai estar liderando a equipe dos Homens-Aranhas. É nesse momento aí que eles começam a curar, né? Eles prendem lá o Homem-Areia dentro da cabeça lá da Estátua da Liberdade. Dr. Octopus, ele não tá, assim, do lado dos vilões, né? Porque ele já tá curado, então ele já é uma carta fora do baralho, digamos assim. Electro tá lá fazendo... eletricidade. Merda. E o pior problema é o Duende Verde, né? Aí, com isso, o Dr. Octopus chega a ajudar. Uhum. Que é como eles conseguem controlar o Electro. Que ele consegue prender com os braços e colocar o dispositivo que anula a energia que circula dentro de Electro. O poder do reator Arc. Do reator Arc que ele pegou no apartamento de Happy. Que ele diz que é... saborosa. Energia multimilionária, baby. Enfim, aí a gente já tem Electro estabilizado. Ele até fala pra Peter, cara, eu achava que você era negro por baixo dessa máscara. Mas eu tenho certeza que tem algum Homem-Aranha negro em algum lugar por aí, que é referência a Miles Morales. Porque justamente o nome de Electron é o nome do tio de Miles Morales. Então, aí a gente tem também o momento em que eles conseguem curar o lagarto. Sim. Com o soro. Aí a gente tem o confronto principal em torno de Peter, de Tom Holland versus o Duende Verde. Então, ele ainda está tomado pela raiva, ele quer se vingar, ele quer destruir o Duende Verde, e ele quase faz isso lá quando o escudo da Estátua da Liberdade despenca, eles estão lutando lá em cima do escudo. E no momento em que ele pega o planador para atravessar o Duende Verde, como ele morreu lá no universo dele, Peter Parker, Tobey Maguire, chega e diz, não, você não vai fazer isso, você não precisa fazer isso, segura o planador lá, segura os braços de Peter para ele não matar o Duende Verde. Aí o que é que o Duende Verde faz? Esfaqueia o Peter de Tobey Maguire. Nesse momento eu disse, se ele morrer eu saio daqui do cinema e vou detonar esse filme para quem eu puder na existência da humanidade. Pra quem não sabe mais ou menos como é a cena, mas quem conhece alguma coisa de LoL, é como se ele fosse uma garra que sai do braço dele, estilo a de Zed. Que ele apunhala Tobey Maguire pelas costas. Se você não sabe o que é isso em LoL, você sabe o que é em Assassin's Creed. Ele tem as adagas. Enfim, ele faz isso. Nesse momento, quando ele fere Tobey Maguire, é o momento que Tom Holland tem a chance de curar ele, enfiar o soro lá nele pra meio que estabilizar ele também. Que tá com o Andrew Garfield, que faz o arremesso pra ele pega e ejeta no pescoço de Norman Osborn. Sem esquecer também do momento em que MJ cai da estátua e ela é salva por Andrew Garfield pra redimir ele não ter conseguido salvar a Gwen. Esse foi o motivo do meu colapso, Marvel. Sim, foi o momento que eu mais gritei no cinema. Ai, Deus. Chorei também, chorei. Ai, vamos continuar antes que eu comece a chorar de novo. Enfim, eles conseguem estabilizar. Doutor Estranho volta da realidade espelhada. E ele meio que começa a fazer feitiço para devolver tudo ao seu devido lugar. É nesse momento que a gente tem a despedida lá dos 3 Homens-Aranhas, eles se abraçam e tal. E o que realmente acontece dessa vez é que Peter fala pra
Doutor Estranho fazer realmente o feitiço sem se importar com se alguém vai esquecer dele, porque ele tem na mente dele que ele vai fazer as pessoas relembrarem quem ele é. Isso também foi uma forma de Peter tirar dele a culpa de ter prejudicado tanta gente com essa exposição que ele sofreu. Doutor Estranho faz lá o feitiço para que todo mundo esqueça que Peter é o Homem-Aranha, inclusive ele. É até uma coisa que o Doutor Estranho fala que vai se despedir, quando ele vai se despedir, ele, adeus, Peter, vou sentir sua falta. Que é uma coisa que geralmente a gente não espera ver o Doutor Estranho falando. Ele normalmente não se importa tanto com as pessoas assim. Mas enfim, ele faz o feitiço lá e Peter volta para a vida dele. Obviamente, as coisas que aconteceram antes disso não mudam. Tia May continua morta, mas ele é completamente esquecido por Happy, por MJ, por Ned, para que todos eles consigam seguir a vida sem interferência nenhuma por conta de Peter. É justamente o que acontece com o Happy, porque eles esquecem do Peter Parker, mas não as coisas que o Homem-Aranha fez. Tanto é que quando ele está visitando o túmulo da Tia May, Happy também chega por lá e pergunta a Peter se ele conhecia. Aí Peter vai e diz, sim, eu era um amigo. Aí pergunta a Happy, e você? Aí ele vai e diz, eu era amigo do Homem-Aranha. Ele lembra do Homem-Aranha, mas não lembra do Peter Parker. Então depois Peter vai até a cafeteria onde MJ trabalha e vê que ela passou para o MIT, Ned passou para o MIT, ele também passou, mas assim, MJ e Ned são os melhores amigos, mas Peter já não está mais inserido ali naquele meio, então ele vai ter que trilhar todo o caminho dele de volta a ter as amizades dele, a ter a vida que ele tinha, a ser como ele quer ser. E aí a gente vê ele indo para a universidade, onde agora ele vai ser o Peter que a gente espera, um Peter que precisa trabalhar para sobreviver, que vai ter que estudar, que vai ter que conciliar essas duas coisas com o fato dele ser o Homem-Aranha e, dessa vez, sem usar um traje feito por Tony Stark. Ele vai usar um traje que ele mesmo fez, um traje feito numa máquina de costura. É esse o Homem-Aranha que a gente quer ver, é esse o Homem-Aranha que você respeita. Acabou a mamata, papai. Exatamente. Então, a gente tem aí Tom Holland entregando a complexidade que ele precisava trazer para esse novo capítulo da história do Homem-Aranha, onde ele tem que entregar os dramas, as inseguranças, os medos, as emoções, tudo isso que Peter passa no decorrer desse filme de forma magistral, ele faz perfeitamente. Eu, como sempre falei, eu nunca critiquei a atuação de Tom Holland, eu criticava o roteiro que limitava ele àquilo ali, a ser aquele Homem-Aranha que todo mundo ficava fazendo meme e rindo. A gente também pode separar as atuações de Tobey Maguire e Andrew Garfield, porque foi como se a gente realmente estivesse assistindo o Homem-Aranha dos filmes deles. Tobey Maguire naquele jeito simples dele, Andrew Garfield sendo aquele cara que é meio nerd, meio popular. E apesar de terem menos tempo de tela do que os vilões, a química entre eles dois e Tom Holland funcionou perfeitamente. Sim. Eles entregaram um entrosamento muito grande nas cenas, tanto de humor quanto de drama e nas cenas de ação. Inclusive aquela cena lá deles pulando em cima da cabeça da Estátua da Liberdade, que foi onde a última parcela de voz que eu tinha foi embora. Perfeita. E todo o resto do elenco também. Zendaya, Jacob Batalon fazendo os papéis dos fiéis escudeiros de Peter, que tiveram lá o seu momento de desenvolvimento da amizade deles, sem prejudicar o enredo principal do filme, porque o roteiro funcionou em cada pequena parcela do que ele precisava realizar. A gente tem também Marisa Tomei entregando aí a morte de Tia May, que é um dos momentos mais emotivos do filme. John Favreau no papel de Happy, que tem o drama de ter perdido Tia May antes mesmo dele conseguir o relacionamento que ele sonhou ter com ela. E também a atuação de Alfred Molina, que é o Dr. Octopus, que a gente pôde ver, relembrar aquele Dr. Octopus inicial de Tobey Maguire, mas também ver outro Dr. Octopus que foi realmente o alívio cômico. Não só o alívio cômico, mas uma parte dele,
que é uma segunda impressão que a gente pode ter do Dr. Octopus, que é justamente o que faz a gente querer que ele seja um anti-herói, que ele ajude o pessoal, porque no momento que ele recuperou a consciência dele, mudou totalmente a personalidade e o que a gente achava dele. E também todo o resto do grupo de vilões, né? Jamie Foxx fazendo o papel de Electro, Thomas Hayden Church fazendo o papel do Homem-Areia lá, e o destaque maior para Willem Dafoe, porque aquele homem é um monstro da atuação. Ele entregou o mesmo Duende Verde doentio que a gente via no filme do Homem-Aranha. Aquele semblante dele de gente cruel, de ruim, tá aqui e o cara tá com 60 e poucos anos e ele ainda faz a coisa acontecer. Ele até falou que ele quis fazer as cenas de ação, que ele não queria só aparecer lá, botar a cara e é isso. Não, ele queria vivenciar a experiência por completo. Ele é um ator sem precedentes. E é aquele negócio, aquela característica que a gente tem de Hugh Jackman como Wolverine. É um personagem, é um ator que tem a cara do personagem. Porque hoje em dia eu não consigo ver mais nenhum ator para fazer Duende Verde senão ele. Você não consegue imaginar outro Duende Verde que não seja ele. Enfim, todos os aspectos do filme são acertos. A Marvel prometeu, a Marvel entregou. E um pouco mais ainda. Ou seja, o filme, pra mim, é nota 10. Com louvor. Até pra mim, que sou um decenalta, também é nota 10. A gente tem um indicativo disso, porque nas primeiras exibições, na Premiere Mundial, o filme acarretou 100% de crítica. Então... E outra coisa, né? A bilheteria foi de 60 bilhões, porque ainda não estreou na China, que é a maior população do mundo, né? E aí a gente tem uma queda na crítica um pouquinho, a gente tá ali na casa dos 94, 95, mas o filme pra mim continua em escala de perfeição. Ele é sem defeitos. E se você não assistiu o filme, vá assistir. Se você já assistiu, vá assistir de novo. E volta aqui e comenta com a gente o que é que você achou, o que você tem a falar. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa que você acha que é digna de nota, deixa aí no comentário que a gente vai ler. Ou então vai lá no Instagram da gente, que vai estar aparecendo aqui embaixo e na descrição também. E a gente vai conversar sobre isso com vocês. A gente gosta desse retorno, dessa troca. E é isso. Não deixa de curtir o vídeo aqui, compartilhar com seus amigos. Se inscrever aqui também no canal, que é importante pra gente. E voltar para o nosso próximo encontro. A gente tá esperando vocês. Até lá. Tchau. Até dar uma alongada aqui. Quem pegou a referência pegou. Até lá, galera.